Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a nossa aula vai ser sobre poluição, gente, isso mesmo. Nós vamos falar nessa aula sobre os tipos de poluição, né? A poluição atmosférica, a poluição térmica e também ali a poluição das águas. Então, vamos começar aqui com a poluição atmosférica, né? Então, aí a gente já vê na imagem toda essa fumaça saindo ali pelas chaminés dessas indústrias. E nós temos aqui alguns tipos de poluentes atmosféricos, né? Começando ali com as partículas inaláveis, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os compostos orgânicos voláteis, o óxido de nitrogênio e também ali o ozônio. Então, as partículas inaláveis, gente, são misturas complexas de líquidos ou sólidos ali como a poeira, fumaça, fuligem, o pólen e as partículas do solo. Né? O grande problema, gente, é que eles vão o quê? Eles vão instalar-se ali nos pulmões, né? Diminuindo a capacidade respiratória. Nós também temos o monóxido de carbono, que ele é o quê? Ele é o produto da combustão incompleta ali dos combustíveis. Né? Ele é liberado ali por fogões a lenhas, lareiras e também ali pelo cigarro, gente. E o grande problema ali do monóxido de carbono é o quê, gente? A fumaça ela vai entrar ali, né, através das nossas vias respiratórias e o monóxido de carbono ele se liga ali à hemoglobina. E aí ele faz uma ligação que não pode ser rompida e ele vai impedir o quê, gente? Que essa hemoglobina, ela o quê? Ela carregue o oxigênio ali para o nosso organismo. Né? Por isso o monóxido de carbono ele é tão perigoso, tá? E aí a gente também tem o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Eles são produzidos ali em processos industriais e também são liberados ali nos escapamentos ali dos veículos. Então, eles podem causar ali bronquite, asma e enfisema pulmonar. Outra questão relacionada ali ao dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, gente, é a chuva ácida. Então, a chuva ácida, ela vai causar diversos problemas ali para o meio ambiente, para nós humanos também, e também vai poluir extremamente a questão das águas. Vamos entender como que funciona aí a chuva ácida. Então, a chuva ácida, gente, vai acontecer da seguinte forma, né, que os óxidos de nitrogênio e enxofre vão ser liberados ali pelas fábricas da chuva, ali pelos carros, e aí essa fumaça, né, ela vai subir aqui, e vai criar o quê? Uma reação química lá na atmosfera. Então, ela vai fazer uma reação com a água, né? A água presente, por exemplo, ali nas nuvens, e vai formar ali o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? Que são ácidos que são bem fortes, e eles vão o quê? Eles vão diminuir o pH da chuva, né? Então, o pH da chuva era em torno de 7, 6,5, e com a acidificação, ela vai para 4,5, gente. Fica bem ácido essa água. Então, ele vem, né, vai chover, essa chuva, ela vai o quê? Ela vai causar o quê, gente? Vai prejudicar, primeiramente, as pessoas, né? Ela também vai deteriorar ali os edifícios, né? Ela vai fazer o quê? A danificação ali das árvores, né? Estragando ali a folhagem. Os lagos vão ser envenenados, né? Matando também animais e plantas aquáticas. Fora que o que, gente? O solo também ele vai absorver essa água, né? Fazendo com que o solo se torne ácido e as plantas também absorvam aí essa questão da acidez. E como que a gente pode melhorar a questão da poluição atmosférica? Então, agora a gente vai ver aqui algumas soluções ali que podem melhorar essa situação. Então, primeiro, a gente precisa o quê? Desenvolver aplicações de tecnologias limpas, a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, a transição para veículos elétricos e híbridos e também a redução da queima de resíduos a céu aberto e o controle ali das queimadas. Então, vamos falar aqui de como funciona esse efeito estufa, tá? Então, o Sol ele vai emitir energia, ela chega aqui à Terra e o normal, o ideal, é que ela fosse o quê? Refletida ali de volta para o espaço. Mas como a gente tem o quê? Esses gases aqui, ó, como o gás metano, o SF6, o N2 oxigênio, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer com que o CO2, né,
ele fique sendo absorvido pelos gases ali do efeito estufa. E a partir disso vai ter o quê? O aquecimento que vai desestabilizar ali o clima, né? Causando o quê, gente? Secas, ondas de calor e frios extremos, além das tempestades. E aí, outro problema que nós temos é o quê, gente? O buraco na camada de ozônio. Né? Então, aqui, ó, vem o Sol, ele irradia. Essa camada de ozônio, ela vai o quê? Vai proteger o nosso planeta, né? Diminuindo ali a incidência ali desses raios. E ela é causada por conta de quem, gente? Esse buraco, ele é causado pelo CFC, que são os clorofluorcarbono, que são liberados ali, ó, pelos extintores, pela refrigeração, pelo ar-condicionado, pela refrigeração ali da geladeira, né? Atualmente, gente, esse gás, né, o CFC, ele já foi proibido, né? Mas aquele buraco, né, que já havia sido causado, né, ele é irreversível, não tem muito o que se fazer a respeito, gente. Então, a gente tem aqui a molécula de CFC, ela vai se ligar aqui, ó, ela vai fazer a substituição. Então, o cloro, ele vai fazer aqui uma reação de simples troca aqui com o oxigênio, vai se ligar aqui ao ozônio, formando ali um oxigênio e um ClO, um monóxido de cloro, gente. Então, assim que foi sendo destruído ali a nossa camada de ozônio. E aí os problemas, né, como eu disse, né, relacionados ao efeito estufa e também o buraco da camada de ozônio são o quê, gente? São o derretimento ali das geleiras. Então, a gente vai ter o derretimento das geleiras. Vamos também todo esse processo de desertificação. Nós vamos ter as queimadas, gente. Então, infelizmente, né, aqui a nossa região, né, norte sofre muito com essa questão da queimada. Né? Então, o ano passado, mais ou menos nesse período de setembro, né, a região do Acre foi a mais poluída do mundo, segundo ali o monitoramento. Né? Então, por causa dessas grandes secas e pela quantidade de queimadas, né, a gente teve essa exacerbação ali da poluição. Né? Então, muitas pessoas ali com problemas respiratórios, né, muitas pessoas ali sofrendo ali com essa questão da queimada. E agora, gente, quais são as soluções ali para a poluição térmica? Então, a primeira questão é o aumento da vegetação, né? Fazer a questão do reflorestamento. Também tendo a redução, né, da emissão de gases poluentes e também a educação ambiental. Né? Então, a gente precisa o quê? A gente conscientizar, né, a população a respeito também do consumo de energia e também evitando ali a questão das queimadas, né? E agora nós vamos falar da poluição da água. Então, a gente tem alguns tipos também de poluição da água. A gente tem a poluição química, que vai acontecer ali por conta dos biodegradáveis, ali como o NPK, que é um tipo de fertilizante. A gente tem as persistentes, né, que tem a questão da bioacumulação, né, dos produtos não orgânicos, ali como metais pesados. Um exemplo aí, a pilha. E aí a gente também tem os orgânicos, que seriam ali os fármacos e agrotóxicos. Em relação ao tipo de poluição da água, que tem ali uma causa física, né, a gente tem a questão térmica, que são as águas ali quentes da refrigeração industrial. Né, então, tem muitas indústrias que vão utilizar as águas, por exemplo, de rios, para fazer a questão da refrigeração. E também temos os resíduos sólidos, que são sedimentos, né, que na sua maioria são rejeitos de mineração. Além dos biológicos, né, que vão ser os organismos patogênicos que podem ser liberados ali nessa água, como bactérias, vírus, protozoários e também os vermes. E aí, essa questão da poluição da água, ela vai causar a eutrofização da água. Então, vamos entender o que é isso, gente. Então, aqui a gente tem um rio saudável, né, com uma quantidade de nitrogênio e fósforo normais, e eles que vão ser ali os alimentos ali para as algas, né? Então, tem pouco nitrogênio, tem poucos fósforos, né? Elas vão ali se alimentar e tem um consumo normal ali do oxigênio, né? Sobrando oxigênio também para os peixes. Porém, gente, quando a gente tem ali um esgoto não tratado, né, a utilização de fertilizantes artificiais, vai ter o quê, gente? Vai ter um excesso ali de nitrogênio e de fósforo.
né? E esse excesso ali de nutrientes vai ter o quê? Uma multiplicação excessiva ali das algas, né? E aí elas vão consumir uma quantidade maior de oxigênio, faltando oxigênio ali para os peixes. Então, esse daí é o processo de eutrofização da água. E quais seriam ali as soluções ali para a poluição na água, gente? Primeiro, não jogar o lixo nem esgoto doméstico em rios, praias, lagos e mares. E também não jogar ali produtos químicos como combustíveis, detergentes ou medicamentos nas águas, gente. Então, uma coisa bem interessante que eu estava lendo esses tempos atrás é que eles começaram a encontrar, gente, traços de Rivotril, gente, do clonazepam, que é um medicamento ali que é utilizado ali para ansiedade, que é usado para a pessoa dormir, e estava sendo encontrado já nos rios, gente. Então, é muito perigoso essa questão da eliminação de medicamentos ali no lixo normal, tá? Muito cuidado com isso. Leve o seu medicamento vencido para as farmácias, que elas vão fazer o descarte correto, tá? E também evitar a questão dos plásticos, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para um banho, né, leva as coisas lá no saquinho, né, no saquinho do mercado e acaba deixando lá. E isso vai parar dentro da onde? Dentro dos rios, dos mares, né? E isso pode fazer o quê? Isso pode causar ali a destruição dos animais marinhos, né? Então, a gente tem visto, né, vários animais que, infelizmente, né, são encontrados ali com um pedaço de canudo, com plástico, né, sufocados, presos. Então, muito cuidado com isso, gente. Vamos cuidar aí das nossas águas. E agora, gente, vamos agora para a nossa atividade. Vamos agora treinar e ver se vocês aprenderam um pouquinho mais sobre esse tema. Então, essa questão, gente, caiu lá no Enem de 2011, que fala assim: em 1872, Robert Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo a precipitação ácida em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosol. A água, né, de forma pura, apresenta em torno de pH 7, e ao contatar agentes poluidores, reagem modificando seu pH para 5,6 e até menos do que isso, o que provoca ali reações deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, né? Então, a gente viu hoje aí na nossa aula, vimos o experimento, né? E esse fenômeno tem como consequência a alternativa A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, a destruição da cobertura vegetal e a acidificação do lago. Gente, acho que já achamos aqui a nossa resposta correta, né? Então, a gente viu ali a nossa florzinha sendo destruída pela chuva ácida. Então, a resposta correta é a alternativa A, mas vamos ver as demais. A B fala, a diminuição do aquecimento global? Não tem nada a ver, né, gente? A chuva ácida com o aquecimento global, tá? Alternativa C, a destruição da fauna e da flora e a redução dos recursos hídricos. Sim, gente, tem a destruição da fauna e da flora, porém não vai ter o quê? A redução dos recursos hídricos, tá? Nem o assoreamento dos rios. Então, essa também está errada. Alternativa D, as enchentes que atrapalham ali a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis, fios de cobre e rede elétrica. Gente, essa daqui também está errada porque a chuva ácida não vai causar ali as enchentes, né? As enchentes ocorrem por outras situações. E a alternativa E, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do país. Também está errada, tá, gente? Porque a chuva ácida não vai causar ali a degradação da terra, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Então, nessa aula, a gente viu ali um pouco mais sobre a poluição atmosférica, a poluição térmica e também a poluição das águas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse tema. Um abraço e até a próxima aula!